Invocando a proteção de Deus, tentando a todos, eu declaro aberta a presente sessão ordinária da Comissão de Educação. Agradeço a presença de todos, o trabalho dos servidores da Assembleia Legislativa, os nossos convidados e convidadas. Faria a citação aqui de um por um, mas nesse momento, cumprimentando também o deputado Tino, o deputado Sérgio Majeski, que eu vejo presente. Declaro aberto e peço ao supervisor da comissão, o professor Leonardo, que proceda aí a leitura do nosso roteiro. Leitura do expediente. Correspondências recebidas. E-mail da professora doutora Elaine Cunha Gonçalves, presidente da FESTREIN, a Federação do Espírito Santo de Treinadores e Profissionais de Educação Física, solicitando reunião com o presidente da Comissão de Educação. Proposições recebidas. Não houve no período. Proposições distribuídas aos senhores deputados. Não houve no período. Proposições sobrestadas. Não houve no período. E proposições baixadas de pauta não houve no período. Na ordem do dia, teremos as que ocorrerem durante a discussão e, na fase das comunicações, a discussão da nossa reunião de hoje são as atividades pedagógicas não presenciais, APNPs, com os convidados a doutora Maria Cristina Rocha Pimentel, do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, e José Roberto Martins Aguiar, secretário de Educação de Cariacica. Devolvo a palavra ao novo deputado, presidente da comissão. Gostaria de solicitar aos nossos convidados que pudessem se apresentar. É comum essa comissão o convite para representações como sindicatos, como a DIRES. Já vejo alguns presentes aqui. Eu quero abrir esse momento para que eles possam fazer o registro das presenças. No caso, aí eu estou vendo o Jean. Então, as entidades representadas, com exceção, nesse primeiro momento, do Ministério Público, nosso convidado, o secretário de Cariacica, que nós faremos a apresentação, eu abro nesse momento para a apresentação das entidades aqui representadas, por favor. Vilmar Brito, presidente da Undime, Espírito Santo. Jean. Boa tarde, deputado. Boa tarde a todos e a todas. A doutora Maria Cristina Pimentel, nossa promotora de educação. Boa tarde aí aos deputados Sérgio Majeski, ao Alexandre Quintino, ao deputado aqui da nossa cidade da Serra, o Bruno Lamas, nosso deputado capixaba aí, e o meu companheiro Agberto, que também está aí na sala, e um bom encontro para nós. Sou o Jean, representante do SINDIUP, Sindicato dos Trabalhadores de Educação. Mais alguma entidade para registro? Bom, boa tarde a todos e todas. Agberto, secretário-geral da Sopaz, e oportunamente pedi aí para melhorar o áudio do deputado Bruno, que eu não estou conseguindo entender a fala dele, está muito baixinho. Boa tarde a todos e todas. Sou Silvana, representante do SINPRO, Sindicato dos Professores e Professoras do Estado do Espírito Santo. Boa tarde a todos. Eu sou o Renner, estou representando a ADIRES, Associação de Diretores e Ex-Diretores do Estado do Espírito Santo. É um prazer estar aqui com vocês. Está a presença do professor Weber Miller, de Guaçuí, presidente da ONG Amigos da Educação, da Confraria Caparoense de Letras e Artes, também aí secretário municipal de Educação de Guaçuí, superintendente regional de Educação do Caparaó, com sede em Guaçuí. Se ele estiver presente aí, também muito obrigado por sua presença. Quero franquear a palavra para a sua saudação inicial, deputado Alexandre Quintino. Senhor presidente,
Meu boa tarde, deputado Majewski, todos que se fazem presentes nessa sala. Meu boa tarde a todos. E desejando a todos mais uma sessão, se Deus quiser, muito profícua. E desejando também uma semana iluminada e uma semana abençoada a todos nós. Grande abraço, muito obrigado. Deputado Majewski. Meus cumprimentos ao presidente dessa comissão, ao deputado Quintino, os funcionários da Assembleia e aos convidados e demais participantes, o meu boa tarde e boas-vindas. Deputado Bruno, não tem nenhum representante da CEDU, não, que vai participar dessa reunião? Não temos. Talvez por falha da comissão e não ter convidado. Porque, assim, para a gente falar sobre esse assunto, que é com certeza um assunto importante, tinha que ter um representante da CEDU para responder por isso e explicar exatamente como a CEDU está lidando com essa situação, uma vez que é de abrangência estadual, né? Mas espero que possamos ter uma boa reunião. Sim, deputado Majewski, é importante, só para esclarecer, as entidades aqui representadas, com exceção do Simpro, todas elas já participaram da Comissão de Educação, já explanaram assuntos e se tornaram, então, através da comissão, convidados para todas as nossas reuniões ordinárias. Nós vamos fazer isso com a CEDU também, então, mas essa comissão não fez o convite à CEDU para participar, tá bom? Então, eu agradeço suas palavras e devolvo a palavra ao professor Leonardo para seguirmos aí em frente com o roteiro da nossa reunião. Boa tarde novamente a todos e a todas. Então, seguindo o roteiro da nossa reunião, vamos conceder a palavra inicialmente à nossa representante do Ministério Público do Espírito Santo, doutora Maria Cristina Rocha Pimentel, para suas considerações iniciais. Doutora Maria Cristina, nos ouve? Boa tarde, doutora Maria Cristina. Enquanto a doutora Maria Cristina faz aí a sua conexão... De Educação da Assembleia, agradeço a extensão desse nosso convite ao secretário, né, de Educação do município de Cariacica, a qual integra um grupo que nós formamos aqui pelo Ministério Público, e depois ele se manifestará na sequência, né? Em nome do Ministério Público, nós temos que apenas registrar, né, que infelizmente nós estamos vivendo esse momento de pandemia, está trazendo um transtorno muito grande para as crianças, para os adolescentes, para os jovens que estão fora da escola, e nada mais é possível que nós nos concentramos nesse momento do que essas atividades que estão sendo realizadas por meio físico, né? As atividades não presenciais e por meio remoto. Nós temos recebido muitas reclamações de familiares no sentido de que o Ministério Público pudesse tomar providências em relação a um determinado município, tendo em vista que os professores não estão interagindo com as crianças, né? Em especial as crianças do ensino fundamental 1, alguns também do fundamental 2, por não existirem, pelas famílias não existir equipamentos suficientes para essa interação desses estudantes. Então, o que nós temos feito, né? Temos, dentro da minha atribuição como promotora da região metropolitana, né? Da Grande Vitória, né? Que abrange 4 municípios,
nós começamos a interagir com os secretários e temos discutido, né, como lidar com essa situação da pandemia de maneira que não prejudique, ou prejudique menos, né, as crianças que estão matriculadas nas suas redes. E aí o Ministério Público tem feito um trabalho intenso, né? Porque a cada semana a gente, às vezes 2 vezes na semana, a situação tem se modificado. E aí nós agora estamos culminando numa recomendação, né? A qual servirá também de base para os municípios do interior, aí já na qualidade de coordenador do centro de apoio. Nós já vamos conversar já com Vilmar, né, que é representante da Undime, já está até aqui, daqui a pouco eu já passo a data para ele, para que a gente sirva esse modelo que a gente está criando aqui em coletivo, sirva de orientação para os municípios do interior, né? Então, esse trabalho nós estamos colocando como uma diretriz de referência, né? Uma orientação, é uma recomendação que ela sairá hoje para esses 4 municípios. Em síntese, vou passar para os senhores o que nós vimos, né? Conversamos e o que eu estou encaminhando, né? A questão do plano de ação. As escolas precisam realizar o seu plano de atuação dentro da perspectiva da pandemia. E após realizar esse plano de ação, a escola ela tem que encaminhar para a secretaria deverá encaminhar para nós em até 30 dias. É fundamental que a escola determine, comunique, dê publicidade como vai ser a atuação daquela instituição de ensino no período da pandemia. As instituições, elas precisam se manter abertas. O que significa isso? Manter uma secretaria escolar com revezamento entre seus profissionais de secretaria, né? Para que a escola, além de estar aberta, ela possa atender as famílias que precisam de uma transferência, que precisam de uma matrícula, que está saindo de uma rede particular para uma rede pública. Além dessa escola estar com esse revezamento que ficará a cargo do diretor, né, ele deverá atuar dessa maneira, né? A escola precisa também de estar limpa, asseada, arejada, porque o que aconteceu em alguns municípios, né, que nós recebemos as informações desde o ano passado, que as escolas ficaram totalmente fechadas e muitas foram depredadas, e com um alto custo para que o município precisou empenhar ali de recursos financeiros para colocar a escola de maneira a que fosse reaberta agora no início do ano, né? Então, precisa que ela seja também aberta e que a comunidade ao entorno saiba que aquela escola ali está em funcionamento. Não que não seja, ela seja a referência daquela comunidade, ela é a referência, mas ela precisa estar aberta com ventilação, com gramado asseado, limpo, cortado, etc., né? Outra coisa que nós conversamos, que vai seguir nessa recomendação, a importância de manter o vínculo do professor com o estudante, né? Então, como vai ser mantido esse vínculo? Através das atividades pedagógicas, né? Pode ser físicas ou de interação em lives, em vários formatos tecnológicos, mas é necessário que a escola, através do seu professor, daquele professor da classe, daquele estudante, interaja com essa família. E por que isso é tão importante? Porque senão nós não teremos
informação alguma com relação aos estudantes que poderão estar evadidos, né? Se o professor não sabe que aquele estudante está interagindo na sala virtual que seja, ou nas atividades físicas, entregues e corrigidas pelo professor, retornadas e corrigidas, como nós vamos saber que aquele estudante está presente na educação daquela turma? Então, é importante isso, também nós estamos inserindo isso. E nada mais do que lembrar ao professor o cumprimento das regras do Estatuto da Criança e do Adolescente e da LDB, que insere a obrigação de comunicar ao Conselho Tutelar a questão de faltas. Então, a falta, ela é necessário registrar o conteúdo do professor na sua pauta, e a partir do momento que ele não esteja interagindo com a escola, alguma coisa está acontecendo. É necessário que isso seja comunicado à direção da escola para que providências sejam tomadas. Então, nós estamos colocando alguns lembretes de recomendação do Ministério Público nesse sentido. Porque mais à frente, a partir do momento que seja identificada essa ausência, existem programas de busca ativa escolar que deverão ser fomentados pelo município, até mesmo em parceria com a Unicef, com o Ministério Público, para que a gente coloque de volta esse estudante na sala de aula, tá bom? Outra coisa, o registro das atividades, já falei. Quando o município, né, que a gente espere o mais rápido possível, né, que esses municípios se tornem em risco alto, embora que ainda estejam em risco alto ou extremo, é preciso que a secretaria, né, adote um revezamento. Não é necessário e todos os funcionários de secretaria, todos os pedagogos da escola, nada disso. Então, fazer um revezamento primando pelo distanciamento, do que é necessário naquela instituição. Por isso eu coloquei lá no primeiro item a necessidade do plano de ação daquela unidade, porque no plano de ação, o diretor, juntamente com a sua equipe pedagógica e professores, poderão traçar, dentro da característica daquela unidade, a necessidade de se manter a escola aberta com 1 ou 2, ou até 3, mas é por isso que tem que ter a autonomia da escola, tá bom? O revezamento, outro item que eu coloquei, que isso seja feito de forma ininterrupta, né, de segunda a sexta-feira, e isso faz o quê? O que isso vem a fortalecer? Fortalecer o cumprimento da jornada de trabalho daquele professor, né? Porque muitos são professor não, servidores, né? Muitos são terceirizados, eles precisam cumprir a carga horária contratual, e a partir do momento que não haja essa informação, que ela esteja em remoto, que esteja em presencial, fica difícil também manter aquele funcionário ali na rede, né? Então, isso aí nós tivemos esse cuidado. E, por fim, eu acho que eu só estou dando uma pincelada, né? Por fim, nós colocamos aqui também, por analogia, que enquanto perdurar a questão da ausência do transporte público, né, que o diretor da escola teria a incumbência de verificar qual o melhor caminho para que determinados profissionais, né, estejam na escola, né, fazer volta aquela história do revezamento, né, para que facilite esse funcionário a sua vida também pessoal, né, considerando a dificuldade de locomoção, às vezes em bairro distante, né, e aí não tem como se locomover, que ele não tenha também um prejuízo de arcar com esse transporte particular, né, é difícil neste momento. Então, assim, em linhas gerais, assim, está meio que pincelado, né, o que a gente está pedindo para que os secretários, né, atentem para essas
colocações. E muito importante também, um item que eu acabei esquecendo aqui agora, eu lembrei, é que haja a manutenção daquele professor de referência com aquela classe a qual ele já está se referindo, em referência, né? Ele tem a referência. Eu sou professor de língua portuguesa do 6º ano A. Ele se mantenha como referência daquela turma. Por que isso? Para que seja sempre ele o professor daquela turma, mesmo que aquela turma esteja com poucas interações, mas ele é o professor daquela referência, daquela turma em referência. Então, assim, em linhas gerais é isso, né? Nós depois vamos conversar com os secretários da região, das outras regiões, né? Para que hajam também esse entendimento, porque nós estamos com apenas 2 municípios, né? Em risco moderado, os outros todos em risco extremo e risco alto, então exige também um cuidado, né? Porque até então as escolas ficariam fechadas, mas para que isso não aconteça, foi entendido que as escolas devem se manter abertas para que se tornem referência e seja um ponto de apoio da família para que vá lá e pegue as atividades, ou que seja a família tenha conhecimento de que aquela escola está ali a todo momento que eu necessito, eu vou lá e consigo interagir com algum representante da escola. Certo? Então, são essas as considerações. Eu falei anteriormente com o secretário Léo, que eu tenho agora uma audiência às 13 horas judicial, né? O Poder Judiciário está com as audiências normais, né? Para acelerar também o processo. E eu fico aqui à disposição, caso o presidente, deputado Bruno, se desejar interagir, né, antes de passar a palavra para outro representante, né, aí eu fico a critério, que eu ainda tenho uns minutinhos antes das 13 horas, né, a reunião também, a audiência virtual, aí aqui mesmo já vou ficar sentada, né, eu fico à disposição, se alguém desejar alguma pergunta, tá, eu estou às ordens. Tá, então, os nossos agradecimentos aí, a oportunidade de passar essas informações, tá? De forma bem rápida, né? Só para ter uma referência do que a gente está produzindo aqui como Ministério Público. Muito obrigada. Doutora Maria Cristina. Eu tenho considerações a fazer relativo à sua fala, doutora Maria Cristina. Sim, eu peço franquear a palavra, mas antes quero agradecer a doutora Maria Cristina, mesmo com som baixinho aqui, doutora Cristina, responsável pelo Centro de Apoio de Implementação das Políticas da Educação do nosso Estado. Eu sei que é uma apaixonada pela educação, uma colaboradora, uma pessoa sensível, correta. Eu agradeço em nome da Comissão de Educação. É importante esse momento aqui, porque a sua fala está chegando para todo o Estado através da TV Assembleia. É uma oportunidade bem importante aqui para essa comissão. E para que a doutora possa entender, essa comissão, como ela está ouvindo o Ministério Público hoje, ela já ouviu as entidades aqui representadas, como eu citei. Então, a ideia é que as nossas reuniões e as pautas, elas sejam sempre acompanhadas de entidades como o Ministério Público e os outros aqui citados, para que nós possamos ter pautas propositivas, construtivas e melhorar a educação do nosso Estado, tá bom? Eu sei que tem um inscrito, eu vou sugerir que o deputado Sérgio Magés e o deputado Quintino dirijam sugestões sobre a fala da nossa promotora, e depois tem mais um inscrito. Quem foi que falou? Agberto. Bom, então nós temos os 2 deputados, o Agberto, mais alguém, porque a doutora Maria Cristina vai precisar sair da sala daqui a pouco. Eu também, se houver tempo, Bruno, eu gostaria de falar ainda na presença da doutora. De forma objetiva, tá bom? Eu passo a palavra ao deputado Sérgio Magés. Obrigado, deputado Bruno. Doutora Maria Cristina, já conheço de longa data e sei do seu trabalho, da sua competência, do seu esforço, e que muitas vezes também coisas que fogem à sua alçada, né? A sua capacidade de fazer funcionar.
Eu entendi claramente o que a senhora disse sobre os planos de ação, enfim, tudo isso. Mas ainda existem questões que, com tudo isso, elas não estão sendo solucionadas nem pelos estados, nem pelos municípios, nem pelo estado, nem pelos municípios. Por quê? Nós temos uma quantidade X de alunos, sobretudo no interior, mas também na região metropolitana, que os alunos não têm equipamentos. Então, não têm acesso a essas atividades remotas. E aí, no caso da Grande Vitória, por exemplo, os pais podem ir até a escola pegar atividade física, diríamos assim. Mas no interior, parte desses adolescentes, desses jovens, dessas crianças, chegam à escola com transporte escolar. Sem o transporte escolar, os pais não têm como ir à escola buscar atividade também. E aí, o que o Estado está fazendo e os municípios para que essa atividade seja levada até esses alunos ou se encontre uma situação? E, além disso, existe ainda a falta de uma política clara para as pessoas com deficiência. Porque até onde eu tenho acompanhado, boa parte dos alunos com deficiência estão alijados desse processo. Então, por isso que seria tão importante que hoje aqui estivesse a SEDU, né, para responder em grande parte isso, porque, obviamente, tem coisas que a doutora Maria Cristina não vai saber responder. Mas me preocupa muito, doutora Maria Cristina, que parte dessas questões estejam sendo feitas de forma protocolares, sem se fala o tempo inteiro de busca ativa desses alunos, mas nós não temos percebido que essa busca ativa tenha resgatado esses alunos que não estão tendo acesso a absolutamente nada. Muito obrigado. Deputado Quintino, por favor. Senhor presidente, mais uma vez o deputado Sérgio Majestic foi muito feliz na fala, inclusive na necessidade de ter alguém da Secretaria de Educação para nos esclarecer algumas coisas que foi falado pela doutora Maria Cristina. Parabéns, doutora, pela fala. Então, uma série de recomendações que, de fato, são necessárias, mas a gente vê, como o deputado Majestic falou agora, a interação de professores com a família fica prejudicada em alguns alunos, alguns familiares que não dispõem de meios, de materiais, de condições para que haja essa interação. Mas, enfim, fiquei feliz com a fala, satisfeito, e realmente seria interessante se tivesse alguém da Secretaria de Educação para ver como está sendo feito, como é que essa exigência, essas recomendações estão sendo feitas não só no Estado, mas em alguns municípios do Espírito Santo. É isso aí. Obrigado, deputado. Com a palavra o Agberto. Bom encontrar de novo aqui, doutora Maria Cristina, com a senhora. É sempre um prazer quando a gente consegue dialogar essas questões da educação, mas eu acompanho aqui uma reflexão feita pelos deputados Majestic e pelo deputado Quintino em relação a esses aspectos da materialidade do processo pedagógico. O governo, quando ele não dialoga com professores, não dialoga com os pais, não dialoga com a FAMOPS, não dialoga com a sociedade, à exceção dos empresários, com quem tem dialogado até aqui, o secretário de Educação, Vitor Ângelo, quando também não faz esse diálogo, ele só consegue pensar uma realidade paralela. A realidade, de fato, não é pensada. Então, a gente está há décadas vivendo a exclusão digital sendo reforçada no processo da educação, tanto público quanto privado. Está aí Silvana, vice-presidente do Simpro, que também compreende bem essas dificuldades dos pais, inclusive da escola particular, porque se pensa que lá é um mar de rosa. Não é, não. Essas dificuldades estão bem postas para ambos esses setores, tanto do público quanto do privado. Então, doutora, quando a senhora traz aqui um elenco de proposituras, observe que é para o outro fazer. O governo decide em resoluções, como a 5447 do Conselho Estadual de Educação, que institui
a educação, o ensino remoto, e o conteúdo e essas relações de mediação pedagógica, para o outro fazer. E o governo decide o que para si próprio fazer, e o que lhe incumbe fazer, que deixou de ser feito há décadas, e continua não fazendo. Quais foram os investimentos do governo de 18 de março de 2020, a data presente, no sentido de minimizar ou de enfrentar a exclusão digital das famílias atendidas no sistema de ensino dos municípios, do Estado, do sistema privado? Nenhum. Esse enfrentamento que bem posiciona o deputado Majeste não tem sido feito, ele não está posto na ordem do dia. Então, quando a gente recomenda o sistema híbrido e não constitui nem o empoderamento do conhecimento necessário, nem o investimento em tecnologias necessárias para cumprir com uma proposta de um sistema híbrido, a gente chega lá no que o Paulo Freire, grande educador, chamou de pacto da mediocridade. Um finge que ensina, outro finge que aprende, e todo mundo concorda que está estabelecido, né, uma relação pedagógica que, na verdade, não existe. Como exigir dos pais que dê o feedback no trabalho remoto de seus filhos e deles próprios? Estou concluindo, deputado. Se ele não tiver sinal de internet, e ainda que tenha, não tiver domínio dessa tecnologia, não tiver o empoderamento do conhecimento necessário para tratar com essa tecnologia. Então, eu acho que é preciso o MP repensar, o parlamento repensar e, fundamentalmente, o governo do Estado e o governo dos municípios repensar a partir de dados reais e não da realidade paralela. É exatamente esse o papel dessa comissão, é o que temos feito, e todas as recomendações, sugestões têm se transformado em documentos oficiais à SEDU e às entidades, e não será diferente como essa, ok? Com a palavra ao Jean. Obrigado, deputado Bruno, você foi bem breve, e aí eu queria pedir aqui, primeiramente, parabenizar de novo a Comissão de Educação por esse debate, entendeu? Com certeza, de nós que está aqui, tanto assistindo a TV Alice, quanto nós que estamos aqui nesse debate, gostaria de estar um momento tão triste da nossa história, que é esse da pandemia, né? Acabo de receber agora uma professora jovem, faleceu, entendeu? E essa tem sido a realidade. Acaba, Por favor, Vilmar, o seu microfone está aberto. Com certeza, não é uma realidade que nenhum de nós gostaríamos de passar. A gente gostaria de estar na nossa sala de aula, dando presencialmente nossas atividades escolares. Entretanto, a natureza tem um ritmo dela, né? E hoje a gente precisa preservar vidas. E nesse sentido que, Bruno, muito respeitosamente, a gente pede também ao Ministério Público, a doutora Maria Cristina, que é uma pessoa muito comprometida com a educação, com o bem-estar das pessoas, que também insira nessa discussão a vacinação dos profissionais da educação. A vacina no Brasil ela está num ritmo muito lento, muito lento. E calcula-se que, se continuar assim, nós chegaremos em 2023 e não teremos vacinado nossa população. Então, assim, é necessário que as autoridades que aqui estão, que o Ministério Público aqui representado, também coloque essa fala na mesa. Precisamos vacinar nossa população. Precisamos, sim, retornar às atividades presenciais no momento certo, mas, principalmente, proteger a vida tanto das crianças, quanto dos familiares, quanto dos profissionais da educação. E lembrando uma estatística ruim, péssima, né? O governo do Estado ele está já pensando no protocolo de atendimento nos hospitais. E esse protocolo exclui a maioria dos professores. Aliás, exclui a maioria de nós aqui presentes. Porque o médico, quando chegar lá uma pessoa para ser atendida, entre o mais jovem que tem uma saúde vital e uma pessoa de mais idade, ele vai escolher o mais jovem. É disso que nós estamos discutindo. Então, eu peço encarecidamente às autoridades, parabenizo de novo o Bruno, aqui a Comissão de Educação por essa discussão, mas eu peço aqui às atividades representadas que a gente venha colocar isso na pauta do dia. Vacinar e proteger a nossa população, proteger os profissionais da educação, proteger nossas crianças e nossas famílias. Obrigado. Doutora Maria Cristina, quando eu sugeri, como membro dessa comissão, a sua presença,
na certeza das suas contribuições, e não está sendo diferente, né? Todos aqui querem apresentar sugestões, mas todos reconhecem o seu trabalho. Eu sei que o seu tempo está exprimido. Eu vi 2 pessoas levantando as mãos. É possível ainda ou não temos mais condições? É possível. Então, eu vi aqui o representante da Adires levantando a mão, o Renner, e vi aqui o Vilmar. É isso mesmo? Ok? Silvana também. Então, de forma objetiva, eu estou pedindo de forma objetiva que não pode passar de 1 minuto, tá bom? Enquanto do nosso horário, nós temos mais um palestrante. A palavra, então, a Adires. Liga o seu áudio, enquanto isso, então, o Vilmar, por favor. Boa tarde, deputado. Boa tarde a todos aqui presentes. Eu venho tentar fazer uma síntese do que foi questionado em nome dos municípios, né? Então, como a Undime, ela representa aí os municípios, a doutora Maria Cristina tem participado com a gente ao longo de 2020 em tudo que nós temos feito, né? O que eu tenho para relatar em nome dos municípios, que as atividades elas têm sido encaminhadas das mais diversas formas possíveis, né? Disponibilizando carro para levar até as comunidades, utilizando espaços públicos nas comunidades, igrejas, centros de saúde, até comércio, para deixar as atividades. A Undime Nacional, ela fez uma pesquisa entre o final de janeiro e o final de fevereiro, em torno de 30 dias, que depois, deputado, se o senhor desejar, eu me comprometo a encaminhar essa pesquisa, porque tem o extrato do Espírito Santo. No Espírito Santo, 68 municípios, eles responderam essa pesquisa, então, o que nos mostra bem significativamente a realidade do Espírito Santo. E a maioria, né, dos 68 municípios que responderam, 67 disseram que a entrega foi feita basicamente em material impresso, 66 utilizou o WhatsApp, e que a devolutiva desses materiais foi em torno de 75%. Então, nós sabemos que tem um extrato aí de 25% que ficam pelo caminho, né? E a dificuldade não significa que talvez essas pessoas também não receberam. A gente tem enfrentado essa dificuldade, que as pessoas recebem, as famílias recebem, é entregue, mas nós temos a dificuldade da devolutiva. E nós também, a nível de Undime, a nível nacional, apresentamos essa defesa justamente do acesso à tecnologia, utilizando, inclusive, o FUST, o fundo do FUST, que seria importantíssimo esse fundo na utilização do acesso, né, que fosse disponibilizado. E aí, infelizmente, também nós acompanhamos a nível nacional que o nosso presidente, ele vetou esse investimento aí, nesse momento que a educação necessita de ampliar seus investimentos justamente para o acesso. Então, no campo do município, eu só queria reforçar que várias alternativas têm sido adotadas pelos dirigentes municipais, pelas escolas, para que os alunos das redes municipais recebam essas atividades impressas, né? Brevemente, esse é o retrato que eu trago dos municípios. E se for o desejo da comissão, eu posso encaminhar a pesquisa, que ela tem dado muito interessante. Nós acatamos e será muito bem-vindo esse material. Bom, solicito que o supervisor dessa comissão, o professor Leonardo, faça contato imediato, solicite oficialmente essas informações. Muito obrigado. Silvana, representando aqui, vice-presidente do SIMP. Silvana, liga seu áudio, por favor. Aí. Isso. Obrigada. Eu sigo aqui a orientação do deputado Majeski, do Agberto, que muito vai ao encontro da minha fala. Nós temos o entendimento de que precisamos uns dos outros nesse processo de aprendizagem.
incentivando as crianças e adolescentes, orientando-os, ajudando-os nas mais diversas formas de estudar e aprender, apresentando caminhos, atividades que podem ser realizadas conforme espaços, interesses, necessidades de cada criança, adolescentes e adultos, a fim de que desenvolvam capacidades necessárias para a sua formação integral. Mas, paralelo a isso, nós temos consciência que o momento requer muitos esforços coletivos. E o que temos presenciado é o apoio dos profissionais da educação. Temos também outros profissionais. A doutora Maria Cristina, eu busco o apoio dela em vários momentos e ela prontamente me atende. Então, existem outras pessoas envolvidas. Mas voltando aqui para a nossa categoria, o que temos presenciado é apoio dos profissionais da educação às novas necessidades e formas de ação da educação. Nosso trabalho, nossa casa, nossos aparelhos, nossa internet, enfim, nossos meios de produção, todos estão destinados a contribuir para que esse momento vivido hoje não prejudique o aprendizado das crianças, dos jovens e dos adultos. Mas temos certeza também que isso não levará à igualdade, isso não levará a tecnologia para a casa dos jovens e nem para a casa de todos os professores que necessitam de tecnologia. Então, a ação, ela precisa buscar o investimento na educação. Está concluído, diante dessa realidade, que precisa ter a presença de tecnologia. Os estudantes precisam ter em casa condições de entrarem num projeto de educação remota, para que eles não evadam. Eu me lembro rapidamente aqui de um dos fóruns que o Comev fez, e foi colocado lá com os estudantes, e foi colocado que tem estudante que ele tem vergonha de falar que ele não está buscando e seguindo material porque ele não tem possibilidade de ter acesso à internet. Então, assim, a própria forma remota é um processo de exclusão. A gente sabe que ela é necessária, mas ela também fortalece essa exclusão. Então, a gente precisa da ação de todos os envolvidos aqui para que a gente possa caminhar um caminho que todos consigam estar juntos. Obrigada. Muito obrigado. Com a palavra, o Renner. Boa tarde a todos. Cumprimentar a promotora Maria Cristina Pimentel, sempre está em contato com a gente, sempre solícita a nos atender e a lutar pela educação. Eu tenho 33 anos de Secretaria de Educação e nunca passamos um momento tão difícil, promotora, como nós estamos passando esse momento. Eu não quero falar em nome da SEDU, então eu vou falar como diretor de escola e como representante da ADIRES, deputado. Não andando na contramão, nós temos dois caminhos quando uma situação acontece. Ou nós não fazemos nada, ou nós fazemos alguma coisa. E eu acredito que o que foi feito desde 2020, já desde o início da pandemia, foi se tentar fazer alguma coisa, já que tudo foi muito novo para todos nós. Nas escolas, eu parabenizo todos os professores, porque de uma forma integral se dedicaram e mergulharam de cabeça para que as nossas crianças continuem sendo assistidas. Então, uma salva de palmas para os nossos professores, que sem recurso, muitas vezes sem o computador, permaneceram ativos ali. Então, sempre lembrar da nossa categoria, eu estou diretor, mas eu sou professor, lembrar dessa categoria que lutou muito. Eu fico satisfeito, doutora Maria Cristina, que muitos dos protocolos que a senhora mencionou, no Estado, eles já estão sendo cumpridos. Eu posso falar da minha unidade de escola e da maioria das unidades de escolas estaduais. Todas elas estão abertas, com revezamento, para atendimento ao público. A gente sabe que nós não conseguimos atender a todos, mas é uma preocupação muito grande da rede estadual e de cada unidade de ensino manter.
Dentro do Estado, apenas como informação, desde que se começou a pandemia, lá em 2020, se criaram alguns programas, sim, para tentar atingir. É claro que nada é perfeito ainda nesse contexto, e muita coisa ainda pode e deveria ser feita. Mas se criou o programa escolar, onde o aluno teria acesso no seu celular sem contabilizar dados. Foi criado as aulas, primeiro que elas foram, né, contratadas lá do Amazonas, as aulas na televisão. Enfim, alguns esforços foram feitos e serviu de patamar para se planejar agora 2021. Inclusive, projetos saiu inclusive no Diário Oficial, eu fiquei muito satisfeito de fornecer Chromebooks para alunos que não têm esse acesso. E eu concordo com o deputado Majeski e com outros, é claro que no interior é muito mais difícil, às vezes não tem uma torre de internet que vá captar, mas eu posso falar com relação às unidades de ensino que são orientadas pela Secretaria de Educação. Todos esses esforços estão sendo realizados para que nossa criança, os nossos alunos, tenham o mínimo de acesso. Como eu disse, em 33 anos, nunca passamos por uma fase de crise pedagógica, social, tão grande como agora. Mas os esforços, sim, eles estão sendo feitos. Podem não ser ainda o suficiente para atingir a todos, mas eu falo em nome dos meus colegas diretores, dos professores, que sim, estamos todos juntos para que esse prejuízo seja minimizado o máximo possível. Eu quero agradecer ao deputado Bruno, nós participamos de uma comissão e já vimos aí os efeitos, foi mencionada a vacina, e eu não pude agradecer da última vez, mas a intervenção dessa comissão, eu acredito que foi fundamental no nosso pedido, o pedido aí do Sindiúps também, de outras entidades, para que os professores pudessem começar a receber vacina, já esse prognóstico a partir do dia 15, e nós oramos muito, deputado Bruno, eu também tenho muita fé de que as coisas vão melhorar, e concordo com a Silvana, tem que ser um esforço coletivo, todos nós devemos estar juntos, de mão dadas hoje, para lutar pela educação e pelas nossas crianças. Eu encerro a minha fala, deputado. Muito obrigado. Eu passo a palavra para a nossa doutora Maria Cristina, para que ela possa fazer, dentro do possível, as suas considerações finais. Pois é, já estão me chamando aqui umas 5 vezes já. Eu, assim, para resumir bem rápido, eu acho que nós deparamos em todas as falas dos deputados e dos outros integrantes, né, que tiveram a oportunidade de falar, nós resumimos na questão da falta de tecnologias, né, a ausência de sinais de internet, a ausência de equipamentos pelas famílias, pelos professores. Então, assim, todas as falas, eu até resumi aqui no caderninho, elas culminam nessa situação, né? A falta de formação pelas tecnologias, e nós, nesse momento da nossa fala aqui, nós só voltamos às questões do município, nós não estamos, assim, neste momento, nessa reunião, voltada à fala para as questões em âmbito dos estudantes da rede estadual, né? Nós só estamos trabalhando as questões dos municípios e logo em seguida nos municípios do interior. Mas pelos momentos que nós já tivemos, a gente sempre acaba nessa questão da distância da escola pelo transporte, a dificuldade que as famílias têm de encontrar de estar, né, presente, buscando os materiais didáticos, a dificuldade também dos sinais de internet, antenas, etc. Então, assim, isso tudo, mas a gente também tem que pensar de forma positiva que essa pandemia, ela veio, eu acho que ela traz sinais muito ruins, claro, né? Mas eu acho que veio para a gente aproximar uns dos outros, né?
o fato de que a gente, imaginemos, né, que somos professores no interior e que aquela comunidade distante 20, 30 quilômetros da escola e a dificuldade que ela tem acesso ali, só vai valorizar tanto o professor quanto aquele aluno. Então, assim, eu acho que esse momento é um momento de reflexão também das dificuldades que nós estamos encontrando, né, dos óbitos que estão ocorrendo, das sequelas que estão aparecendo, das pessoas que já contraíram a doença, mas nós temos que lembrar que nós temos que estar unidos em prol de um coletivo, como muito bem Silvana falou. Se nós não pensarmos que aquela atividade, mesmo que for mínima, uma atividade de colorir, né? Um desenho para uma criança colorir. Aquilo ali tem muito significado, tanto para a família quanto para aquele estudante. Então, assim, nós estamos sempre pensando no dia seguinte, o que pode acontecer, o que pode ser o que pode contribuir, né? Mas, com certeza, a gente não para aqui, né? Esse momento das atividades não presenciais é um momento de outros momentos de reflexão, né? Que traz muito questionamento. Os diretores aí, no caso, o Renner da Adires, pode dizer que tem muito assunto ainda para conversar, né? As dificuldades de interação das famílias, as explicações que os professores têm que dar com relação às atividades. Então, nós temos que galgar um degrau de cada vez e um dia após o outro. Então, assim, eu peço licença, tá? Gostei muito de estar presente aqui, eu acho super importante, agradeço mesmo profundamente em nome do Ministério Público, e eu peço para me retirar aqui para eu partir para outra reunião. Tá bom? Muito agradecida, deputada. Doutora Marechim, está me ouvindo? Sim. Muito obrigado por sua presença. Sua participação aqui foi proposta pelo deputado Bruno Lamas e aprovada por todos os membros dessa comissão. E a sua impressão sobre a Comissão de Educação nesse novo momento é esse aqui, a participação coletiva de quem realmente entende e quer promover melhorias para os nossos alunos, para a comunidade escolar. Eu tenho dito que essa comissão, que por momentos, com devidas exceções, ela foi uma comissão de inquisição, ela é agora uma comissão de construção coletiva, tá bom? Deus abençoe a sua vida, saúde, paz e boa reunião. Eu agradeço. Concedo agora a palavra ao segundo... Obrigada, gente. Dá licença. Ao segundo convidado do dia, o senhor José Roberto Martins Aguiar, que é secretário de Educação do município de Cariacica. Boa tarde. Eu gostaria de saber se estão me ouvindo. Eu estou com um problema no vídeo, não estou conseguindo passar o... Tá, ok. Eu peço desculpas, mas não sei o que houve. Estou conversando aqui e realmente não... Agora cortou o seu áudio. Vamos aguardar, pessoal, alguns minutinhos aí, para ver se o nosso palestrante consegue restabelecer o seu contato, tá bom? Do contrário, nós vamos encaminhar para o encerramento dessa reunião. Oi? Oi, agora voltamos ao Me ouvem? Agora estamos de Ok. Ok, beleza. Aí, qualquer situação, vocês, por favor, podem interromper, dizendo que deixaram de ouvir novamente. Eu quero agradecer ao presidente da comissão, o deputado Bruno Lamas, né, cumprimento aqui também o deputado Alexandre Quintino e também ao Sérgio Majeski, né, agradecer a participação, né, de todos, né, e falar um pouco, né, dos desafios, né, acerca desse período, né, realmente é um período muito complexo que estamos vivenciando. Aqui no município de Cariacica,
nós temos um desafio tremendo, principalmente para poder fazer um trabalho de ação com as crianças, né, que nós sabemos aí, sabemos que tem grandes desafios o município, por conta principalmente da sua grande extensão de territorial, de bairros que são considerados muito vulneráveis. Cariacica, ela se apresenta como um grande desafio, né, para qualquer gestor, né, e principalmente nós aqui da educação. Esse mês, inclusive, completa 3 anos à frente da Secretaria de Educação, né, continuei, dei sequência ao meu trabalho a convite do prefeito Teoclério, e posso dizer que passamos por todo tipo de desafio, que vai desde das questões assistenciais, né, que é garantir alimento, né, de primeira ordem, foi o que a gente pensou, né, lá atrás, né, as crianças, principalmente aquelas mais vulneráveis, né, e buscar, né, de uma forma muito integrada, um trabalho, né, com a instituição que nos representa, que é a Undime, né, o presidente Vilmar se encontra aqui na reunião, e tem sido sempre um grande apoio para nós, né, secretários. A Grande Vitória, ela tem muitas peculiaridades, então, muito do que acontece em Vitória tem reflexo em Cariacica, como tem em Vila Velha, como tem em Serra. Então, a gente precisa sempre tomar, ou pelo menos nos alinhar para isso, que as ações elas sejam mais orgânicas e aconteçam da mesma maneira, né? E imaginávamos, né, como a temática aqui, o convite foi para poder falar um pouco das APNPs, que nós tivéssemos esse ano com uma retomada presencial já, né? Lá atrás pensávamos em meses, né, quando paramos em março, que provavelmente em abril voltaríamos, aí foi abril, aí foi indo maio, junho, e acabou que não voltamos mais no ano passado. E esse ano continuou muito desafiador, né, principalmente em alguns outros municípios, não, obviamente que aqui por conta da continuidade, mas não é a mesma coisa, né, assim, continuou o secretário, mas mudou essa equipe da prefeitura toda, então a gente tem uma articulação que é necessária com a Secretaria de Assistência, Secretaria de Saúde e outras, né, que a gente precisa garantir alguns atendimentos básicos, mas o que a gente sempre observou foi a nossa grande necessidade de chegar às crianças de uma forma mais organizada, considerando também, é claro, que Cariacica é um município que tem a menor arrecadação do Estado, né? Então, ela tem suas dificuldades econômicas muito gritantes e, obviamente, se reflete na educação. Mas a gente não podia, por exemplo, imaginar que a gente tem condições de chegar, quando nós não passamos por problemas de transporte escolar, por exemplo. Eu vi uma fala aqui sobre essa questão do transporte escolar, não é o nosso caso, nós temos o transporte rural, né, mas são poucos alunos e a gente conseguiu chegar com mais intensidade nesses alunos, esses poucos alunos, no caso da distribuição das atividades, mas a gente buscou meios para poder chegar com mais assertividade nos territórios. E quando no ano passado o Estado ele iniciou o programa escolar com a divisão, com a transmissão das aulas da TV, a gente percebeu que poderia ser uma potência no Estado, né? E buscamos, né, um diálogo com o governo do Estado, né, para que a gente pudesse ter também os municípios, uma vez que existe um pacto, né, pela aprendizagem, né, uma lei, inclusive, que institui a questão do regime de colaboração, né, tivesse mais alinhamento, né, com as ações, né, com as atividades dos municípios. E como também nós não tínhamos condições, não temos condições
financeiras de dispor de para compra de notebooks, tablets, smartphone para as crianças, nós entendemos que talvez a TV pudesse ser a nossa principal aliada nesse processo, principalmente com a dificuldade, né, do retorno, né, de uma esperança de que a pandemia fosse cessar e que pudesse retornar. E também com a consciência de que, quando chegasse num determinado momento de retomada, era impossível pensar a educação como a gente pensou e pensava antes da pandemia, né, que o ensino híbrido, de fato, ele precisava deixar de ser algo fictício para a prática. Aí fazer isso em Cariacica ganha contornos de mais desafio, porque a gente está falando de um município que, por todas as dificuldades, né, a gente teria que implantar esse modelo. Assim fizemos no ano passado, iniciamos um processo muito árduo, né, de capacitação dos professores, né, nós conversamos muito com a rede, nós já vínhamos no processo de investimento em tecnologia. Em 2019, nós fizemos já a aquisição de todos os tipos de tablets, né, de Chromebooks para laboratórios móveis, porque a rede de Cariacica, ela por muito tempo deixou de ter os laboratórios fixos, né, a estrutura de laboratórios de informática, para poder dar espaço à sala de aula, né, o cumprimento de obrigatoriedades. Não construía-se escolas, mas precisava-se de ter alunos matriculados. Então, os espaços alternativos e necessários, né, para a promoção da aprendizagem, eles acabavam dando lugar à sala de aula. Então, laboratórios de informática, bibliotecas, etc. Então, viemos, como uma vez matriculados, os alunos já estão na escola, mas nós não podíamos continuar com essa defasagem tecnológica. Então, fizemos a aquisição em fim de 2019 de formação do Google, por exemplo, né, com os professores, e também fizemos a aquisição dos Chromebooks para as EMEPs. Fizemos todo esse trabalho e investimos em formação. Aí veio a pandemia, né? Com a pandemia, todo aquele investimento de levar a internet e levar os computadores para as escolas caiu por terra, mas a formação poderia permanecer. Então, ainda em abril do ano passado, há um ano especificamente, nós iniciamos um processo muito intenso de formação de professores, né, não formação para currículo, mas para uso das tecnologias, das possibilidades de ferramentas, né, antes de entrar com formação para os alunos. Então, o que a gente fez? Trabalhou com os alunos a criação do portal, criamos um portal, o portal Dever em Casa, está no site da prefeitura, está muito bem aprimorado, está bem bacana. Dividimos por turma, da educação infantil à EJA, o conteúdo ele é alimentado quinzenalmente, e a secretaria ficou por conta de alimentar a plataforma enquanto os professores estavam sendo capacitados para poder usar as ferramentas. A partir de julho do ano passado, os professores foram para suas turmas. Então, nós convertemos em virtual todas as salas físicas. Então, nós temos 2.300 salas de aula físicas, transformamos todas elas em salas de aulas virtuais e vinculamos, conforme até a doutora Maria Cristina falou, nós vinculamos cada turma virtual ao seu professor de origem. A rede tem 73% dos seus professores efetivos e isso ajuda muito na continuidade dos processos educacionais, porque você mantém a rotina e nossos alunos de município, são alunos prioritariamente da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental, que é a rotina, onde a rotina se faz um aliado para a aprendizagem. Então,
com isso, a gente conseguiu trabalhar a questão tecnológica, assim, no que se refere às ferramentas, mas ainda faltava a garantia de acesso para todas as crianças, por qualquer meio tecnológico. O alcance é mínimo mesmo, era, assim, sobretudo pensando no mês de julho do ano passado, mas buscamos alternativas. Cariacica tem um acordo de cooperação com a Fundação Lema, passamos no processo seletivo do ano passado, e eles nos apresentaram uma proposta de aulas organizadas a partir dos conteúdos essenciais da BNCC. Essas aulas iam da educação infantil à educação de jovens e adultos. O que fizemos? Nós pensamos, né, na disponibilização dentro do portal, mas era, como a gente sabe do curto alcance para as famílias, mesmo sabendo que boa parte das famílias fazem uso de WhatsApp, 98% dos pais, eles têm acesso a maioria das atividades por meio de WhatsApp, mas transformar o WhatsApp em uma ação pedagógica é muito complexo. Famílias muito vulneráveis, tem apenas um celular por família e tem 2, 3 filhos, muitas das vezes matriculados, e fica totalmente difícil. Aí pensamos na possibilidade da TV. Só que a TV tinha que ser ressignificada, né? Tínhamos que trabalhar a TV de uma forma muito mais potente. Então, fizemos um chamamento público, ainda no mês de agosto, e conseguimos, o Estado, a rede estadual, já não estava mais com os canais que a Record News, a Rede Sim, transmitia para o Estado, né, o escolar, passou a ser somente virtual, e resolvemos fizemos um chamamento, né, 3 redes do Espírito Santo apareceram, mas, ao final, quem apresentou a melhor proposta foi a Rede Sim. E contratamos aqueles canais que eram do governo do Estado para poder transmitir para o território de Cariacica, uma vez que o alcance é de todo o município. Fizemos algumas adequações, né, da programação, que era ainda da programação do São Paulo, por meio da Fundação, e investimos nessa situação e garantimos o alinhamento dos conteúdos, porque a TV ela só tem sentido se a gente conseguir alinhar todos os aplicativos, todos os instrumentos, as ferramentas de mensagens ao conteúdo da TV. E a gente conseguiu, né, principalmente esse ano, no ano passado foi mais uma experiência que já começou a transmitir os conteúdos final de setembro, ficamos setembro, outubro, novembro, né, dezembro, janeiro a gente trabalhou com as reprises, e a gente retomou agora em fevereiro, né, de uma forma bem mais organizada, em que nós dispomos com antecedência de 2 semanas das habilidades da programação. No caso da educação infantil, nós disponibilizamos os campos de experiência da educação infantil, que serão trabalhados na semana X aos professores, e os professores que estavam exaustos com confecção de vídeos, né, de trabalhos que tem que aprender fazendo, têm a possibilidade, se quiserem continuar, obviamente, dessa maneira, eles podem, mas eles têm também a opção bastante alinhada de ter o conteúdo que eles têm com antecedência sendo disseminado e trabalhado de uma forma que ele possa aproveitar o conteúdo da TV, as habilidades, as competências que serão trabalhadas, no caso da educação infantil, os campos de experiências da educação infantil, e ele vai produzir a sua aula para interação no Google Sala de Aula, né, que no caso do Google Sala de Aula, aí sim, é aquela sala de aula virtual que ele pode interagir com o aluno, né, dizendo, no dia tal, às 3 horas da tarde, vai ter uma aula sobre história do Brasil. Então, vai ter
as atividades organizadas por meio da aula que vai ter no canal 8.4, por exemplo. Então, dessa maneira, a gente conseguiu observar agora, no início, uma maior adesão dos professores, porque eles já estão mais qualificados para o uso das ferramentas, e o maior alinhamento e a TV sendo mais significativa. Diante disso, estamos agora, ainda esse mês, até o dia 15, semana que vem, provavelmente, fazendo a entrega para a educação do nosso próprio centro de mídias. Então, nós investimos no centro de mídias, por quê? O investimento médio que teríamos para poder ter um smartphone para cada criança não sairia por menos de 18 milhões de reais aqui em Cariacica. Não temos esse dinheiro. Fizemos o investimento com a transmissão das aulas, com a compra de equipamentos e com os 28 professores que estamos no processo seletivo sendo iniciado amanhã para produzir as aulas em estúdio na Secretaria Municipal de Educação e fica uma produção mais alinhada ao currículo do Espírito Santo, às diretrizes municipais, à BNCC e dá maior identidade à rede, para que a gente possa, a partir daí, ter uma ação muito mais assertiva no que se refere a conteúdo. E, diante disso, também estamos investindo na concessão da internet para os alunos. Então, a partir dessa semana, junto com o Centro de Mídias, a gente entrega uma programação mais personalizada para a rede, mas também garante, por meio de aplicativo gratuito, à medida que o aluno entra no aplicativo, não há cobrança de dados. Nós assinamos o contrato com a última operadora agora, que é a Vivo. Então, temos contrato com as 4 operadoras, desenvolvemos um aplicativo, e o aplicativo ele vai estar alinhado à TV. Ou seja, se na segunda-feira tem uma aula inédita, o aluno assistiu a aula e uma atividade proposta pelo professor lá no Google Sala de Aula, ele sabe a hora que o aluno entrou, na hora que ele fez a atividade, e tem o retorno em tempo real da interação com o aluno. É patrocínio da internet, mas ainda temos o desafio de garantir o aparelho. Então, estamos buscando todo tipo de auxílio nesse sentido, tentando atender prioritariamente os alunos da extrema pobreza, aqui na rede, alunos que não foram alcançados no ano passado pela busca ativa do município. Nós temos cerca de 4 mil crianças da rede que não foram alcançados por atividades, e isso é muito sério, então é muito complicado no universo de 47 mil alunos. Então a gente tem grandes desafios, esses alunos, eles são prioridades em relação aos demais, mas a nossa expectativa é que a gente consiga cada vez mais, por meio da formação continuada, alinhando os conteúdos, e os conteúdos e as matrizes de alinhamento de conteúdos seja o fomento do centro de mídias, para que possa chegar aos alunos com maior assertividade, principalmente em Cariacica, por conta desses investimentos que praticamente são impossíveis nesse momento de garantirmos, de compra de equipamento para as nossas crianças. Mas o conteúdo tem chegado, a potência da TV, por ser o meio de comunicação mais virtual, mais democrático, e nos ajuda muito quando a rede toda trabalha nessa convergência da criação de conteúdo e alinhamento com as demais ferramentas. Então, é possível, sim, ter um conteúdo de qualidade, alinhado às dificuldades que a gente tem, obviamente, financeiras, mas não podemos deixar de continuar buscando. Então, hoje, por exemplo, eu estava buscando atendimento via emendas parlamentares, por exemplo, para que a gente pudesse estar adquirindo os equipamentos para distribuição, uma vez que a gente tenha a internet. Estamos colocando no PAR, no Plano de Ações Articuladas do Governo Federal, do FNDE, a ação de aquisição de Chromebooks, tablets, para distribuição para as crianças.
e esperamos, né, que sejamos contemplados, né, para que a gente possa entregar aquilo que precisa também, né? Já temos a internet, já temos a TV alinhada, isso não impede que entreguemos o conteúdo impresso, então nós vamos entregar o conteúdo impresso também para os alunos, para que a gente possa, de fato, aí garantir, ou pelo menos tentar minimizar esse déficit educacional gritante que a pandemia tem deixado e a gente não sabe quando vai retornar às atividades normais para a nossa rede, né, e na verdade, como o país inteiro. Mas temos, sim, um grande compromisso e uma grande dificuldade, né, a ser superada aqui em Cariacica por conta da situação econômica do município. Muito obrigado, secretário. Importante ouvir, entre outras coisas, Cariacica tem mais de 70% dos seus professores efetivos. Diferente aí Sim. dos municípios da Grande Vitória, como a Serra, que 50% de contratados, 50% de efetivos, né? Sei que o senhor foi mantido aí de uma gestão para outra, isso é muito importante. Interrompe os trabalhos. Suas contribuições, principalmente para os representantes aqui dos municípios, aqui nós temos representantes, foram de forma importante, construtivos e tenho certeza que filtrando foram contribuições importantes, tá bom? Quero saber se o deputado Quintino quer fazer alguma consideração final para nós encerrarmos essa reunião com o deputado Magés. Deputado Quintino. Presidente, só parabenizar o nosso secretário pela fala, pela forma como clara como ele discorreu o assunto. Só isso e boa tarde, muito obrigado. Deputado Magés. Não, deputado Bruno, obrigado. Nada, obrigado para parabenizar aí o trabalho do secretário Cariacica. Então, eu agradeço a participação de todos, todas. Declaro essa sessão, essa reunião ordinária da Comissão de Educação encerrada e a próxima é regimental. Que Deus abençoe a todos. Saúde, paz para todos.